região sudeste alcançou em outubro a maior movimentação de passageiros domésticos da história. Foram 4,6 milhões de viajantes partindo dos aeroportos da região. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil e mostram um crescimento de 8,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Somando os voos internacionais, o total chega a 5,6 milhões de passageiros no mês. Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, seguem na liderança e juntos concentram mais da metade de todo o fluxo doméstico da região. Viracopos, em Campinas, e Confins, em Belo Horizonte, mantêm operação estável. No Rio de Janeiro, os aeroportos do Galeão e Santos Dumont responderam por quase 19% da movimentação. O desempenho mensal também foi positivo. Guarulhos cresceu 10,5%. Congonhas, 6,5%. No Rio, o Galeão teve alta de 26,8%, impulsionado pela retomada de rotas. Confins avançou 1% e Viracopos, 4,3%. De janeiro a outubro, mais de 42 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos do Sudeste. O número se aproxima do recorde anual de 2024, que foi de 47,6 milhões. Mantido o ritmo, 2025 deve se tornar o ano de maior movimento da aviação na região. No cenário nacional, o mês também foi histórico. Mais de 9 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos, o maior número para um mês de outubro, além de 2,3 milhões em voos internacionais. Ao todo, 11,3 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos brasileiros no período. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. A Refit, dona da refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, negou sonegação fiscal e qualquer tentativa de ocultar receitas ou fraudar o recolhimento de tributos. O grupo foi alvo de uma mega operação contra um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. A empresa causou prejuízo de 26 bilhões aos cofres públicos, sendo apontada como a maior devedora de impostos do estado de São Paulo e uma das maiores da União. De acordo com o governo paulista, o grupo tem inscrito em dívida ativa quase 10 bilhões, fraudando mensalmente 350 milhões de reais. A Receita Federal informa que, em um ano, alvos ligados à empresa movimentaram mais de 70 bilhões por meio de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e ocultação de patrimônio. As investigações apontam o uso de mais de 50 fundos de investimento para esconder as fraudes, incluindo o uso de empresas norte-americanas. Em nota, a Refit esclareceu que os débitos tributários apontados pela Secretaria da Fazenda de São Paulo estão sendo questionados pela companhia judicialmente. Segundo a empresa, é uma disputa jurídica legítima e todos os tributos estão devidamente declarados. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. O governo federal anunciou novos investimentos para ajudar famílias e municípios do Rio Grande do Sul na recuperação após as enchentes de 2024. Uma das principais ações é a modalidade compra assistida do Minha Casa Minha Vida Reconstrução, criada especialmente para quem perdeu a moradia. Segundo o Ministério das Cidades, o programa atingiu a marca de 8 mil famílias atendidas. Cada beneficiado pode escolher uma casa ou apartamento já existente com o valor de até R$ 200 mil pago pelo governo.
Além disso, foram assinados atos para a construção de quase 4.000 novas moradias em várias cidades do estado. Somando compra assistida e novas obras, já são mais de 17.000 unidades habitacionais asseguradas para famílias gaúchas. O governo também informou que mais de 571 milhões de reais serão aplicados em Porto Alegre e São Leopoldo, em sistemas de proteção contra enchentes, como estações de bombeamento, redes de drenagem e reforço das estruturas que evitam alagamentos. Também há obras de prevenção e contenção de encostas em diversos municípios. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Mesmo tendo passado do período de inverno, quando os registros de infecções graves por doenças respiratórias são mais comuns, a circulação dos vírus que provocam essas doenças segue impactando a saúde dos brasileiros. A infectologista Mônica Gomes explica. A gente tem algumas infecções virais respiratórias que são sazonais, que a gente chama, ou seja, elas vêm num período esperado. Do vírus da influenza, o vírus da gripe, ele costuma acontecer nas estações frias. Agora, existem outras infecções que não são sazonais. Então, por exemplo, a Covid-19, ela é uma doença que ainda não tem prova de que ela venha sempre na mesma época do ano. Tem uma série de fatores que favorecem a ocorrência dessas infecções fora do período esperado. São fatores que vão desde mudanças climáticas, como a gente vem acompanhando, então tem lugares que a gente não tem estações bem definidas, até algumas mudanças do nosso próprio comportamento em termos de prevenção de doença. De acordo com a médica, alguns grupos precisam redobrar a atenção para evitar a síndrome respiratória aguda grave. Ela revela quais são e esclarece o porquê. São as pessoas que estão nos extremos de idade, então as crianças pequenas, principalmente as crianças menores de 1 ano, e os idosos, as pessoas que estão acima de 60 anos. Então, essas sempre são pessoas mais vulneráveis. Por quê? Porque elas têm uma saúde respiratória diferente, as crianças com o pulmão um pouco amadurecido, e as pessoas mais velhas têm um pulmão que pode já ter algumas doenças próprias da idade, tem uma imunidade diferente, né? Aliás, as crianças pequenas também têm uma resposta de imunidade mais ingênua, né? Menos madura. Então, os extremos de idade são realmente os mais vulneráveis, porque tem alteração da própria maturidade da imunidade e também porque tem mais doenças que favorecem a evolução ruim da pneumonia causada por vírus. Mônica Gomes lembra a importância da vacinação para evitar complicações respiratórias e reforça os cuidados preventivos. As vacinas contra as infecções respiratórias que a gente tem disponível, então, desde as infecções virais respiratórias, que a gente fala nesse momento com relação à síndrome respiratória aguda grave, mas também tem que lembrar que tem vacinas que protegem contra doenças respiratórias causadas por bactérias. Todas essas vacinas que estão disponíveis, elas diminuem a chance de eu pegar essa infecção, fazem com que eu tenha menor gravidade. Então, é fundamental manter a vacinação em dia, mas além de vacinar, eu ter a minha saúde em dia, ir periodicamente ao serviço de saúde para fazer verificação de outras doenças é importante. Importante que eu tenha boa qualidade de vida e que eu evite os grandes fatores de risco para pegar resfriado ou gripe que a gente tem hoje em dia. Entre esses fatores, a infectologista destaca evitar ficar em locais fechados, manter os ambientes ventilados e higienizar as mãos. Para saber mais sobre os meios de prevenção para doenças respiratórias, fale com seu médico ou procure o posto de saúde mais próximo. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
O presidente Lula sancionou a lei que isenta os taxistas da cobrança de taxas do Inmetro. A medida passou a valer em todo o país nesta quarta-feira, quando foi publicada no Diário Oficial da União. A lei prevê a suspensão, até 2030, do pagamento pela verificação do taxímetro. Antes, o serviço custava R$ 52,18 por equipamento. Agora, o taxista não vai mais ter esse gasto. A verificação dos taxímetros continua obrigatória, mas, de acordo com a lei, em cidades com mais de 50 mil habitantes, o procedimento só será feito a cada 2 anos. A nova lei estabelece ainda que o taxista indique um terceiro para assumir o serviço caso fique impossibilitado de continuar trabalhando, seja por doença grave ou incapacidade permanente. A indicação deve ser feita no momento em que o motorista recebe ou renova a permissão para operar o táxi. A lei sancionada também traz mais segurança para as famílias da categoria. Se o taxista falecer, a permissão do táxi poderá ser transferida para a esposa, companheiro ou filhos, que terão até 1 ano para solicitar a transferência. Caso não possam assumir, é possível indicar outra pessoa que cumpra os requisitos legais. Pelo texto legal, os taxistas também passam a ser oficialmente reconhecidos como prestadores de serviços turísticos. Isso permite que a categoria participe de programas, incentivos e políticas públicas do Ministério do Turismo. A norma também criou o Dia Nacional do Taxista, que será comemorado em todo dia 26 de agosto. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. O Supremo Tribunal Federal reconheceu nesta quinta-feira a existência do racismo estrutural no país. A Corte determinou ainda a criação de um Plano Nacional de Enfrentamento à questão no prazo de 12 meses. A medida vem da ação na qual a Coalizão Negra por Direitos, entidade que reúne representantes do movimento negro e de 7 partidos políticos, pedem o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional em relação ao racismo estrutural no país. Nesta quinta-feira, o Supremo formou maioria a favor desse entendimento. Apesar da decisão, o julgamento foi suspenso e será retomado em data a ser definida. Na ocasião, os ministros vão estabelecer as diretrizes para a formulação do plano. Da Rádio Nacional em Brasília, Roberta Lopes. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O Ministério do Turismo instituiu a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes em formato digital. A portaria torna obrigatório o uso da nova plataforma e encerra o preenchimento em papel em todos os meios de hospedagem do país. O sistema foi desenvolvido em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e opera na plataforma FNRH Digital. A ferramenta padroniza o registro, apoia a elaboração de políticas públicas de turismo e produz estatísticas e indicadores. Dessa forma, a jornada do hóspede passa a ser mais simplificada. O pré-check-in pode ser preenchido antes da chegada por QR Code, link ou dispositivo do estabelecimento. O acesso pode ser feito com conta gov.br ou credenciais próprias da plataforma. Estrangeiros não precisam de conta gov.br. O sistema permite pré-preenchimento de dados já existentes em bases públicas. A portaria reforça que os hóspedes devem fornecer informações verdadeiras, revisar dados e apresentar documentos originais no check-in. O acesso de hotéis e pousadas à plataforma exige conta gov.br e cadastro regular no cadastro dos prestadores de serviços turísticos. Cada ficha digital estará vinculada à estada do hóspede. No caso de menores e incapazes, o registro fica associado ao responsável legal.
A plataforma FNRH Digital reúne módulos que organizam todas as etapas da jornada, como a geração de QR Code, o gerenciamento de reservas, a localização de registros e o detalhamento de fichas. Estabelecimentos que utilizam sistemas de gestão, conhecidos como PMS, podem integrar as rotinas por meio de credenciais de autenticação. Meios de hospedagem sem PMS também podem operar integralmente a nova solução. As regras para hospedagem de menores foram reforçadas. Hotéis devem solicitar documentos que comprovem filiação, responsabilidade legal ou curatela. Menores desacompanhados só podem se hospedar com autorização com firma reconhecida ou decisão judicial. A portaria entra em vigor 90 dias após a publicação. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Fim de ano é época de festas e confraternização, mas também de várias contas. É nesse momento que o 13º salário chega para ajudar a fechar o orçamento. Para otimizar o uso desse valor extra, separamos algumas dicas de especialistas. Quem estiver no vermelho deve priorizar o pagamento de dívidas com juros mais altos, contas atrasadas, cartão de crédito, crediário e cheque especial. O economista Ciro de Avelar observa que o endividamento pode aumentar vertiginosamente se o 13º salário não for usado com sabedoria. Organizar as dívidas, se possível, negociar e quitar, ou se não conseguir quitar, parcelar em condições onde a pessoa não comprometa o seu orçamento, mas também onde ela tenha consciência da necessidade de não aumentar o endividamento. Senão a bola de neve só continua, né? 13º, em vez de entrar e ser algo produtivo, ser algo onde a pessoa vai quitar a dívida ou vai comprar algum presente ou se organizar ou pagar contas no começo do ano, não ajusta as contas de começo do ano e começa o ano muito endividado ainda. Os especialistas também recomendam a quitação do valor da dívida à vista. Assim, é possível obter descontos ou condições mais favoráveis. Se houver sobras, a orientação é aplicar esse valor em uma reserva de emergência. Esse dinheiro fica destinado para gastos inesperados, como problemas de saúde, desemprego, reparos residenciais ou imprevistos no automóvel. O investimento deve ser feito em aplicações de baixo risco de perda do capital e com resgate imediato em caso de necessidade, como a poupança e o CDB, Certificado de Depósito Bancário. A Serasa recomenda que o montante seja de pelo menos 3 meses de despesas mensais. O abono de Natal pode ser reservado para a compra de material escolar, a contratação de serviços educacionais e pagamento de tributos, como o IPTU e o IPVA. Mesmo com a folga no orçamento, dada pela remuneração suplementar, é recomendado evitar novas compras por impulso. Em caso de compras parceladas, o consumidor deve ficar atento ao acúmulo de cotas para não comprometer a renda ao longo do ano. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A Comissão Intergestores Tripartite aprovou na quinta-feira em Brasília a Política Nacional de Residências em Saúde. A iniciativa, construída pelos Ministérios da Saúde e da Educação, consolida as residências médicas e multiprofissionais como principal estratégia de formação de especialistas para o Sistema Único de Saúde, o SUS. O documento segue agora para publicação em portaria interministerial no Diário Oficial. A política foi desenvolvida com participação de gestores, profissionais e da sociedade por meio de debates e consulta pública. Ela organiza a formação especializada de acordo com as necessidades de cada região, define áreas prioritárias, incentiva a expansão de vagas e busca reduzir vazios assistenciais. Também reforça o financiamento tripartite para garantir a continuidade dos programas e o provimento de especialistas em locais com menor oferta de profissionais. Entre as ações previstas estão a qualificação dos programas, a valorização de residentes, preceptores e tutores, além de melhorias nos sistemas de gestão, monitoramento e avaliação.
Segundo a Saúde, a política busca promover integração entre ensino, serviço e comunidade, incentivar a inovação científica e tecnológica e segue princípios como equidade territorial, integralidade do cuidado, interprofissionalidade e segurança do paciente. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa.